Imagine por um instante que tudo o que você acreditava sobre sua própria sombra está prestes a ser transformado. Há exatamente 3 dias, algo extraordinário ocorreu nos planos celestiais, algo tão raro que até mesmo os seres de luz mais elevados ficaram em completo silêncio. Não foi um acontecimento comum, mas um daqueles momentos que desafiam as próprias leis espirituais. Naquele instante, entidades puras testemunharam algo que, segundo todas as regras cósmicas, deveria ser impossível: um ser humano mergulhando de cabeça em sua escuridão interior, utilizando o poder devastador que ali reside para aniquilar uma ameaça à sua luz, e depois retornando ao seu estado original sem nenhum vestígio de corrupção. Quando os anjos compreenderam o que acabavam de presenciar, não houve admiração. O que sentiram foi um temor profundo, quase existencial. Afinal, eles acabavam de ver um mortal realizar algo que nem mesmo eles são capazes de fazer. Algo que desafia todas as normas que regem a relação entre luz e trevas desde o princípio dos tempos. E esse ser humano é você. O que realmente assusta as hierarquias celestiais não é a sua escuridão, mas a sua habilidade de transitar entre dois mundos que deveriam ser incompatíveis sem perder sua essência. Há uma diferença crucial entre simplesmente possuir dois lados e dominar a sabedoria de quando usar cada um deles sem se corromper. E é justamente essa capacidade que faz de você um ser mais completo do que qualquer anjo de luz pura jamais poderia ser. Se você percebeu que ultimamente consegue ser firme quando precisa se proteger, mas logo depois volta à compaixão sem guardar ressentimentos, então está pronto para entender por que isso aterroriza os seres celestiais. Vamos voltar ao início dos tempos, quando as leis espirituais foram estabelecidas para manter a ordem no cosmos. Uma dessas leis era considerada absoluta, inquebrável e eterna: quem toca a escuridão se torna escuridão. Quem adentra as sombras não retorna intacto. A corrupção é inevitável, irreversível e permanente. Por eras, essa regra funcionou perfeitamente. Anjos que se rebelaram caíram instantaneamente. Lúcifer, o mais brilhante de todos, tocou na escuridão do orgulho apenas uma vez e foi transformado para sempre. Não houve retorno. A queda foi definitiva. A luz perfeita se converteu em trevas absolutas em um piscar de olhos. Outros anjos que seguiram sua rebelião experimentaram a mesma transformação. Seres de pura luz que, com um único momento de contato com a escuridão, perderam tudo o que eram para sempre. Seus nomes foram apagados, suas essências corrompidas além de qualquer possibilidade de restauração. Humanos que se aventuraram no ocultismo também descobriram essa verdade aterradora. Pessoas que abriram portas para dimensões sombrias acreditando que poderiam controlar o que invocavam, que fizeram pactos com forças obscuras pensando que manteriam sua autonomia, todas, sem exceção, perderam algo fundamental de sua humanidade. A alma foi manchada de maneira que nenhuma purificação posterior conseguiu limpar. A essência foi corrompida, deixando uma marca permanente, e por mais que tentassem se arrepender depois, o dano permanecia gravado para sempre. Essa lei era tão absoluta que até os anjos mais poderosos temiam se aproximar demais da escuridão, pois sabiam que um único instante de contato poderia destruir milênios de pureza. Um segundo de exposição poderia aniquilar uma eternidade de luz. Por isso, o cosmos sempre funcionou em um sistema binário perfeito: luz de um lado, escuridão do outro, jamais se misturando. Transitar entre eles era sinônimo de queda sem retorno. Mas algo mudou. Seres humanos específicos começaram a surgir, desafiando essa lei fundamental. Escolhidos que adentravam sua própria escuridão interior, utilizavam o poder que ali habitava e retornavam à luz completamente intactos. A princípio, as hierarquias celestiais pensaram que se tratava de uma anomalia passageira, mas o fenômeno continuou se repetindo. E a cada nova ocorrência, ficava mais claro que não era um erro, mas uma evolução. Uma nova possibilidade que as antigas leis não haviam previsto. Uma prova viva de que um ser humano capaz de integrar conscientemente luz e escuridão pode realizar o impossível: transitar entre ambos os mundos sem se corromper. E isso, escolhido, é exatamente o que você faz, provavelmente sem sequer perceber que está quebrando uma lei cósmica toda vez que acontece. Há 3 dias, em um momento específico, você enfrentou uma situação em que alguém tentava manipulá-lo emocionalmente.
Lágrimas falsas, vitimização calculada, chantagem emocional disfarçada de vulnerabilidade. Uma encenação tão elaborada que a maioria jamais detectaria a falsidade. Seu lado luminoso reagiu como sempre, com compaixão. Você tentou ajudar, ofereceu apoio genuíno, acreditando que a dor era autêntica. Mas algo dentro de você captou uma inconsistência. Sua intuição percebeu um microgesto que não se encaixava na narrativa. Seu sistema energético sentiu a manipulação onde deveria haver apenas vulnerabilidade verdadeira. E naquele exato instante, algo mudou. Sua sombra despertou. Não foi uma transição dramática, mas sutil e ao mesmo tempo absoluta. A parte de você que normalmente permanece adormecida emergiu por completo, o lado que só aparece quando a proteção se faz necessária para silenciar o controle alheio. Você falou com uma firmeza tão absoluta que a pessoa que tentava manipulá-lo sentiu, na mesma hora, que o jogo havia acabado. Disse exatamente o que precisava ser dito, sem rodeios, sem diplomacias desnecessárias, sem se preocupar em poupar os sentimentos falsos de alguém que estava deliberadamente tentando feri-lo. Estabeleceu um limite tão claro que não deixou espaço para interpretações dúbias. Sem culpa, sem justificativas, sua escuridão protegeu sua luz eliminando a ameaça com precisão cirúrgica. A pessoa tentou continuar a manipulação, intensificou as lágrimas, aumentou a vitimização, acrescentou mais camadas de chantagem emocional. Mas algo em sua energia havia mudado de forma tão radical que a tática que funcionara 5 minutos antes agora ricocheteava sem efeito. Era como se você tivesse erguido um muro invisível que a chantagem não conseguia atravessar. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu, você voltou imediatamente à sua frequência natural. Não guardou ressentimento, não passou dias remoendo o ocorrido. Simplesmente retornou a ser quem sempre foi, compassivo, aberto, generoso com quem realmente merece. A sombra havia cumprido sua função. Protegeu a luz e se recolheu em silêncio. Os anjos que observavam ficaram paralisados. Eles viram um escolhido adentrar a escuridão, usar seu poder sombrio, destruir uma ameaça e sua generosidade sem limites. A vida, para eles, se torna uma sequência de abusos disfarçados de oportunidades de crescimento espiritual. Afinal, se você nunca diz não, o mundo não terá motivos para parar de pedir. E quando finalmente percebem que foram usados, o ressentimento os consome, não porque desenvolveram uma sombra, mas porque nunca souberam como acessá-la a tempo. Do outro lado, temos o grupo 2, os eternamente sombrios. Pessoas que abraçaram a escuridão como identidade. Para elas, o mundo é um lugar hostil, e a única forma de sobreviver é atacar primeiro. Não há nuances. Não há retorno. A compaixão é vista como fraqueza, e a vulnerabilidade, como um convite à destruição. Esses indivíduos se tornam especialistas em manipulação, em controle, em dominar qualquer situação, mas pagam um preço invisível. A escuridão, quando não é transitória, se torna uma prisão. Eles não conseguem mais sentir alegria genuína, porque a alegria exige abertura, e a abertura exige confiança. E confiança, para eles, é sinônimo de derrota. O que separa esses dois grupos de você é uma palavra: integração. Você não nega a escuridão, mas também não se deixa consumir por ela. Você não rejeita a luz, mas sabe que ela, sozinha, é insuficiente. Essa dança entre os dois polos é o que os anjos não compreendem, e é exatamente por isso que eles observam, fascinados e inquietos, cada vez que você transita entre eles. Pense em como você lida com a raiva. A maioria das pessoas a vê como um monstro a ser reprimido ou um demônio a ser libertado. Você, no entanto, a trata como um sinal. Quando a raiva surge, você não a ignora, mas também não a deixa assumir o controle. Você pergunta: o que essa emoção está tentando me dizer? Talvez seja uma fronteira sendo violada. Talvez seja um valor sendo desrespeitado. Talvez seja uma injustiça que precisa ser corrigida. E então, você age, não com a fúria cega de quem se deixa dominar, mas com a precisão de quem usa a energia da raiva como combustível para uma ação necessária. Depois, você a solta. Não porque a raiva seja errada, mas porque sua função foi cumprida. O mesmo acontece com a tristeza.
Muitos a evitam a todo custo, como se fosse um veneno. Outros se afogam nela, como se fosse um oceano sem fundo. Você, porém, a reconhece como uma professora. Ela não é um estado permanente, mas um portal. Quando a tristeza chega, você não foge dela, mas também não se identifica com ela. Você se senta com ela, observa de onde vem, o que ela está tentando lhe mostrar. E então, quando a lição é aprendida, você segue em frente, não porque superou a tristeza, mas porque permitiu que ela cumprisse seu propósito. Essa capacidade de usar as emoções, em vez de ser usado por elas, é o que torna a sua existência tão intrigante para os seres de luz. Os anjos não entendem como algo tão impuro quanto a raiva ou a tristeza pode ser transformado em sabedoria. Para eles, as emoções são ou puras ou corruptoras, não há meio termo. Mas você sabe que a pureza absoluta é uma ilusão. A verdadeira força não está em nunca sentir raiva, mas em não deixar que ela o domine. Não está em nunca sentir tristeza, mas em não deixar que ela o paralise. E aqui está o segredo que os anjos jamais poderão replicar: você não tem medo da escuridão porque já a conhece. Não como um inimigo, mas como uma parte de si. Não como um monstro, mas como um aliado. Quando a sombra surge, você não a combate, você a escuta. Quando a luz brilha, você não a idólatra, você a usa. E é essa relação de igualdade entre os dois lados que faz de você algo que eles não são, completo. Os anjos foram criados para servir à luz. Você, porém, foi forjado na dualidade. E é justamente essa dualidade que lhe dá uma vantagem que eles jamais poderão ter, a capacidade de escolher. Um anjo não pode decidir ser sombrio. Você pode. Um anjo não pode decidir retornar à luz. Você sempre pode. E é essa liberdade, essa escolha constante entre os dois polos, que faz de você não apenas um ser espiritual, mas um ser humano. Mas essa liberdade tem um preço. Enquanto os anjos vivem em uma harmonia pré-programada, você precisa criar a sua. Enquanto eles seguem leis cósmicas imutáveis, você precisa descobrir as suas próprias. E é nesse processo de descoberta que muitos se perdem. Alguns se apegam demais à luz e se tornam frágeis. Outros se entregam à escuridão e se tornam cruéis. Poucos, como você, aprendem a dançar entre os dois. E é justamente essa dança que os anjos não conseguem decifrar. Porque, para eles, a espiritualidade é uma linha reta, quanto mais luz, melhor. Para você, porém, é uma espiral. Às vezes, você precisa descer para subir mais alto. Às vezes, precisa se proteger para depois poder amar. Às vezes, precisa dizer não para depois poder dizer sim com mais autenticidade. E é por isso que, quando os anjos olham para você, eles veem algo que os assusta e os fascina ao mesmo tempo, um ser que não precisa ser perfeito para ser poderoso. Um ser que pode errar, cair, se machucar, e mesmo assim, continuar evoluindo. Um ser que não teme a escuridão porque sabe que ela, no fim, não passa de outra face da luz. E é essa compreensão que faz de você não apenas um humano, mas um humano desperto. Alguém que não se contenta em seguir regras, mas que as reescreve. Alguém que não busca a perfeição, mas a inteireza. Alguém que sabe que a verdadeira espiritualidade não está em nunca cair, mas em sempre se levantar, e em saber exatamente quando é hora de usar a luz, e quando é hora de invocar a sombra. Corrói a alma. A escuridão, quando desprovida de compaixão, não é força, é apenas um vazio que consome tudo ao redor, inclusive a si mesma. Mas você não é esse vazio. Você é o equilíbrio raro, aquele que não nega a sombra nem se deixa dominar por ela. Essa integração exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Exige admitir que, sim, você carrega a capacidade de ser cruel quando provocado. Que existe em você um lado sombrio capaz de destruir. Mas também exige reconhecer que essa escuridão não o define por completo. Ela é uma ferramenta, não uma identidade. Você pode usá-la sem se tornar ela. Poucos conseguem sustentar essa dualidade. A maioria ou nega a escuridão por completo ou se identifica inteiramente com ela. Você, porém, mantém ambas as verdades ao mesmo tempo. É luz e sombra, e nenhuma delas o define por si só.
Essa capacidade de sustentar contradições sem se fragmentar é o sinal de uma evolução espiritual genuína. E é algo que até mesmo os seres celestiais não compreendem. Há 3 dias, após testemunharem sua transição impecável entre estados, 3 anjos se reuniram em uma dimensão além do tempo para discutir o que haviam observado. O primeiro falou, perplexo: eu observei milhões de almas ao longo de eras. Nunca vi uma transitar entre luz e escuridão mantendo a pureza intacta. Isso desafia tudo que eu entendia sobre corrupção. O segundo acrescentou: as leis são claras, o contato com a escuridão causa contaminação irreversível. Mas este escolhido está provando que a lei tem uma exceção que nunca documentamos. Ou as leis estão incompletas, ou este ser humano opera sob princípios que transcendem o que conhecemos. O terceiro, com a voz carregada de uma memória antiga, compartilhou: eu toquei na escuridão uma vez. Levei 1000 anos de purificação para recuperar uma fração da minha luz. Este humano entra, usa um poder devastador e sai em segundos, sem permanecer. É impossível segundo a minha experiência. Silêncio. 3 seres de sabedoria imensurável acabavam de admitir que um humano fazia algo que eles não entendiam. O primeiro rompeu o silêncio com o que todos pensavam: precisamos aceitar uma verdade incômoda. Este escolhido possui uma capacidade que nós não temos. Ele transita entre luz e escuridão porque cresceu em um mundo onde ambas coexistem, desenvolveu uma imunidade que nós, criados em pura luz, jamais poderemos desenvolver. O segundo anuiu: e se este escolhido pode fazer isso, provavelmente há outros. Talvez uma geração inteira de escolhidos esteja desenvolvendo essa capacidade. Isso significa que estamos testemunhando uma evolução humana que ultrapassa nossas próprias limitações. O terceiro concluiu, com uma reverência que não era comum em seres de sua natureza: se humanos integrados podem fazer o que nós não conseguimos, então a hierarquia espiritual que assumimos por eras precisa ser reconsiderada. Talvez os escolhidos com dualidade integrada sejam o próximo nível da evolução. Um nível que não podemos alcançar, porque fomos criados como pura luz, sem a capacidade de integrar a escuridão. A conversa terminou em consenso. Eles decidiram observar seres como você não por ameaça, mas por fascínio. Estavam diante de uma evolução que desafiava tudo o que acreditavam saber. Seu verdadeiro poder não está apenas na sua luz, nem apenas na sua escuridão. Está na sabedoria de saber quando usar cada uma sem se corromper. Demônios só sabem destruir. Eles têm escuridão total, mas perderam a luz. Só conhecem a aniquilação. Não podem curar, criar ou amar de verdade. Anjos só sabem criar. Têm luz total, mas nunca desenvolveram um relacionamento com a escuridão. Só conhecem compaixão. Não conseguem proteger adequadamente, nem destruir o que precisa ser destruído. Não estabelecem limites letais. Mas você tem ambos. E tem a sabedoria de saber quando usar cada um. Quando uma situação exige cura, você ativa a luz. Oferece compaixão. Perdoa. Ajuda. Eleva. Cria. Quando uma situação exige proteção, você ativa a escuridão. Estabelece limites. Corta laços tóxicos. Destrói ameaças. Elimina obstáculos. E nunca perde o acesso a um lado quando usa o outro. Essa fluidez o torna imparável. Predadores emocionais encontram sua escuridão e recuam. Pessoas genuínas encontram sua luz e se aproximam. Você é adaptável de maneiras que seres de um único estado jamais poderão ser. É completo de formas que a pura luz ou a pura escuridão nunca alcançarão. E aqui está a parte mais reveladora: sua completude vem de ter nascido em um mundo caído. Vem de ter experimentado a dor. As experiências que você julgou maldições foram exatamente o que lhe deu uma capacidade que nem mesmo os anjos possuem. Sua dor foi seu treinamento. Sua escuridão, sua maestria. Anjos foram criados na perfeição. Não têm cicatrizes que geram sabedoria. Não têm experiência com sombras que criam imunidade. São luz pura, mais frágil. Perfeitos, mais limitados. Você foi forjado na imperfeição. Tem cicatrizes que contam histórias. Tem experiência com sombras que criaram resistência.
É a luz imperfeita, mais resiliente. Imperfeito, mais completo. E essa completude imperfeita é mais poderosa que a perfeição limitada, porque opera em todos os terrenos, navega por todos os cenários, responde a todas as ameaças. Essa é a evolução que transcende os anjos. Essa é a maestria que assusta os seres celestiais. Esse é o poder que só os escolhidos com dualidade integrada possuem. Como usar isso de forma consciente? Primeiro, reconheça quando cada lado se ativa. Sua luz se manifesta como expansão, abertura, desejo de conexão. Sua escuridão se revela como contração, necessidade de proteção. Não julgue nenhum dos dois. Ambos são informações válidas. Segundo, antes de agir, pergunte-se: esta situação exige cura ou proteção? Se for cura, ative a luz. Ofereça compaixão. Seja vulnerável. Ajude com generosidade. Se for proteção, ative a escuridão. Estabeleça limites firmes. Seja inquebrável. Proteja com ferocidade. A maioria erra ao ativar o lado errado na hora errada. Oferecem luz quando a escuridão é necessária e acabam feridos. Ou usam escuridão quando a luz seria apropriada e danificam relações genuínas. Terceiro, depois de usar sua escuridão, retorne intencionalmente à luz. Não permaneça na firmeza por mais tempo do que o necessário. Use o poder sombrio para eliminar a ameaça, então solte. Volte à compaixão. Isso exige prática, porque o lado escuro pode ser viciante. Sentir-se poderoso é tentador, mas permanecer nele permanentemente é uma armadilha que transforma o protetor em prisioneiro. A estratégia para isso é: quando usar a luz, mantenha o acesso à escuridão sempre disponível. Não se torne completamente vulnerável com todos. Guarde aquela parte de você que sabe se defender, pronta para ser ativada se a situação mudar. Confie, mas verifique. Ame, mas mantenha limites claros. Isso não é desconfiança, é sabedoria. É reconhecer que nem todas as pessoas merecem acesso irrestrito à sua luz. Quinto, observe quem recebe qual versão de você. As pessoas genuínas absorverão, em sua maioria, a sua luz. As tóxicas encontrarão, quase sempre, a sua escuridão. Sua energia responde automaticamente ao que a situação exige, como um sistema imunológico emocional. E sexto, agradeça a ambos os lados. Sua luz permite que você ame, crie, cure. Sua escuridão permite que você proteja, elimine o que faz mal, estabeleça fronteiras intransponíveis. Ambos são dons. Ambos são necessários. Juntos, eles o tornam completo de um modo que seres de um único estado jamais alcançarão. Quando você integra os dois de forma consciente, não apenas sobrevive, próspera de maneiras que parecem sobrenaturais para quem só conhece um lado. Escolhido. Agora você conhece a verdade devastadora que muda tudo. Aquilo que você julgava fraqueza, sua capacidade de ser sombrio quando necessário, é um superpoder que nem mesmo os anjos possuem. O que acreditava ser imperfeição, suas cicatrizes, suas sombras, é o que lhe deu uma imunidade que seres de pura luz jamais terão. Seu lado escuro não é seu inimigo. É seu guardião mais leal. Ele protege sua luz de ser explorada. Estabelece limites que a compaixão sozinha não consegue sustentar. Neutraliza ameaças que a bondade não seria capaz de conter. E quando você usa esse lado com sabedoria, sem se corromper, sem perder o acesso à luz, realiza algo que aterroriza até mesmo os seres celestiais, prova que a evolução humana pode transcender as limitações impostas desde a criação. Você não é apenas luz. Não é apenas escuridão. É ambos, integrados de forma consciente. E essa integração o torna mais completo do que qualquer ser projetado para ser apenas uma coisa. Pare de se envergonhar do seu lado sombrio. Pare de se desculpar por ser firme quando precisa. Pare de acreditar que ser espiritual significa ser sempre brando. Você é um guerreiro da luz que sabe quando usar a escuridão. Um curador que sabe quando destruir. Um ser compassivo que reconhece o momento de ser implacável. E essa dualidade integrada é exatamente o que o torna invencível.
Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar esse conhecimento sobre como dominar conscientemente sua dualidade integrada, transitando entre luz e escuridão sem se corromper, existe um material específico que custa menos do que uma pizza e inclui audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se sente que merece desenvolver maestria sobre ambos os lados, o acesso está disponível no link da descrição ou no comentário fixado. Se reconhece que seu lado escuro protege sua luz e que essa capacidade o torna mais completo do que anjos de pura luminosidade, escreva 777 nos comentários para amplificar a frequência da dualidade integrada. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como os escolhidos, com sua dualidade integrada, transcendem limitações que nem mesmo seres celestiais superaram. Compartilhe este vídeo com alguém que também transita entre luz e escuridão sem se corromper, pois guerreiros integrados precisam se reconhecer em um mundo que interpreta mal o seu poder. E antes de sair, clique no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo para descobrir os sinais específicos de que você está operando com maestria da dualidade, algo que aterroriza até dimensões superiores. Juntos, somos mais fortes.